Queridos amigos, companheiros de estudos da doutrina espírita, sejam todos bem-vindos a mais um encontro deste programa Identidade. Como sabemos aqui, nós criamos esse momento muito pessoal para discutir, conversar, trazer temas que a doutrina espírita nos ajuda a melhor compreender. Hoje nós vamos trazer o tema de doação de órgãos. Como é que um espírita compreende este tema doação de órgãos? Tão necessário, não? A fila para aqueles que necessitam de um órgão, pois os que possuem já não mais correspondem às funções fisiológicas que retrata a saúde. Recentemente, encontrei companheiros que, nos procurando, traziam a seguinte dúvida: como é que o espírita observa, vê essa situação de doação de órgãos? Vocês não creem na reencarnação? Deduzia o amigo, né? Pois bem, se a reencarnação é fato e vamos renascer de novo, tendo eu doado o meu órgão, estou sacramentando que viverei novas vidas sem os órgãos que doei? Realmente faz a gente pensar um pouco. E de forma direta, vamos acabar com este mito, dizendo enfaticamente: a doação do órgão é fisiológica, é o órgão orgânico, material, que a medicina trata de transplantar daquele doador, sensibilizado com o sofrimento do seu semelhante, autoriza a doação deste órgão. É o órgão fisiológico. Vamos especificamente dar o exemplo do coração, né? Abre-se a caixa torácica e transplanta-se um coração para outro ser. Não é tão simples assim, pois o plano espiritual estimula, faculta àquele espírito encarnado que escolheu a medicina para a sua profissão, pelo anseio, pelo incômodo do conhecimento paralisado, se estimula para adquirir mais e mais conhecimentos, a ponto de descobrir qual é o melhor processo, o melhor procedimento para se transplantar órgãos, e se especializa naquela função que lhe cabe como tarefa espiritual. Ao engenheiro, ao cientista, ao político, enfim, a todos nós nos é dado esta conquista pelo anseio, pelo estímulo de sempre querer subir os degraus do conhecimento. Claro que estimulado e orientado pelo plano espiritual. Nós outros, humanos, é que às vezes pomos os pés pelas mãos e não sabemos respeitar bem a relação, tendo como base o respeito, a moderação, o amor, a justiça, e mudamos a escala de valores. Mas é essa categoria que evolui o homem, o médico, o cientista, em descobrir como abrir um tórax, como desligar os milhares de vasos sanguíneos, de sistemas nervosos, retirar o órgão vivificado, mantê-lo ainda em condições fisiológicas adequadas, preparar o outro e implantar, unindo cada uma das funções orgânicas para que este órgão foi determinado. Temos que analisar que de forma nenhuma um transplante é autorizado se não houver a morte cerebral. É a morte que a ciência determina que não há mais como reverter. Todavia, esses órgãos, ainda vivificados, mantêm-se em atividade funcional. Que sabedoria maravilhosa! O que estamos doando é matéria. Se não doarmos, estas matérias, após a partida do espírito revestido do seu perispírito,
que criou esta matéria para sua expressão e experiência de uma encarnação, se desliga do corpo pelos desenlaces energéticos dos centros de forças que estão no perispírito, aos plexos nervosos que estão no corpo físico. Após esses desenlaces, o espírito e perispírito é levado ao plano espiritual, na erraticidade, onde vivemos nós, espíritos errantes, em busca da evolução em cada encarnação, até conseguirmos elevar a nossa mente e o nosso coração, intelectualmente e emocionalmente, pelas ações morais, a um nível que não mais precisemos reencarnar para compreender o que somos em expressão de amor e de espírito. Mas enquanto isto, para nós pobres mortais, vamos passar por diversas encarnações para depurar o que fizemos ainda de forma treslocadas e reconhecer a força do amor para conosco e para com o nosso semelhante. Após a partida do espírito e perispírito nesta vida, neste tempo vivenciado, estimulando este corpo material que dá ao espírito e perispírito a oportunidade de evoluir por aquisição de conhecimento, de compreensão. Após a partida desse espírito para a erraticidade, o corpo esgota o seu fluido vital, vivificado, e entra no processo de putrefação no jazigo. Logo, todos esses órgãos desaparecerão. É bom que se compreenda, pela lei de Lavoisier, um pouquinho aqui de escola, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, nos ensinou Lavoisier, que estes compostos de elementos químicos, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, cálcio, zinco, magnésio, azoto, que compõem a nós outros humanos, se desagrega pela ausência do espírito, foco de inteligência do ser e do seu perispírito, modelo organizador biológico de Hernani Guimarães Andrade. É o perispírito aquele que organiza as reproduções celulares, as funções biológicas, que através do processo mitótico se divide de uma célula em 2, 4, 8 e seus múltiplos, reproduzindo as organelas ali no citoplasma, como mitocôndrias, lisossomos, cada uma com a sua função de reproduzir a vida, de gerar os elementos químicos necessários para que aquele órgão vivificado produza a organização do corpo material para dar expressão ao espírito e proporcionar a ele o aprendizado do qual veio buscar. Partido o espírito, o corpo, sem o seu modelo organizador biológico, se putrefaz. Órgãos não doados vão se desintegrar no jazigo e voltar em estados da matéria diferenciados para o meio do qual foi tirado os reinos vegetais, minerais, animais e hominais. Ali, sobre outro estado de matéria, ainda sendo o oxigênio, o nitrogênio, o cálcio, azoto e etc., se reprocessam, retroalimentando a cadeia dos reinos. Profunda organização de um ser muito mais evoluído do que podemos compreender. É nesta ótica que vamos analisar o transplante, a doação dos órgãos para nós outros espíritos em busca da nossa evolução. Estando o espírito, após uma experiência de uma vida pregressa, no estado da erraticidade, ali ele passa por uma recapitulação de tudo que fez e bate o arrependimento e o orgulho das atitudes passadas. E assim ele vai caminhando, buscando a sua compreensão. Quando arrependido profundamente é resgatado e levado às diversas cidades e locais espirituais para ser novamente retrabalhado nas câmaras espíritas
de reconstrução das forças mentais, das forças emocionais, para estar pronto para a nova encarnação. E assim reencarna com uma vida programada de forma predisponente, nunca determinante, para encarar uma nova fase de encarnação, para ter a oportunidade de depurar os seus erros do passado e conseguir angariar crescimento. Crescimento por lutar, por persistir, mesmo diante da dor, contém ele a resignação e com um sorriso persiste no aprendizado para a sua evolução. Assim nascemos com alguma debilidade funcional. Uns com um rim apenas funcionando, outro sem a visão, outros com funções fisiológicas debilitadas. Eis aí, como nada acontece por acaso, as oportunidades do merecimento, de receber pelo merecimento do médico que, intuído pelo plano espiritual, estuda cientistas que prescrevem processos de transplantar órgãos com sucesso para que as vidas se estendam para a elaboração do espírito nas metas e tarefas que aqui veio fazer. É na demonstração do bem, do amor, que cria-se o ato de doar para servir. E tomamos a decisão de doar, após a nossa morte. Aquilo que iria se desintegrar pela teoria de Lavoisier, pelo comando do espírito, autoriza o transplante, que se houver compatibilidade sanguínea, compatibilidade material, a medicina autoriza esse transplante e pode ou não aquele ser que recebeu o órgão crescer na sua vida espiritual pela execução da sua tarefa. Pois bem, vamos agora buscar o embasamento da doutrina para o que eu estou falando aqui. No livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo que fala do corpo mental, se não me falha a memória, página 27, nós vamos ter lá a definição de André Luiz, que, orientado pelo seu mentor espiritual, seu instrutor, nos clareia a mente na compreensão do corpo mental. Diz ele que o corpo físico é um reflexo do corpo espiritual. E o corpo espiritual traz nele toda a sua construção refletindo o corpo mental, que lhe preside a formação. O corpo mental preside a formação do corpo espiritual e o corpo espiritual forma o corpo físico. Vamos entender o corpo espiritual e o corpo mental. Unindo os dois, nós temos o perispírito. Então, o perispírito contém linhas energéticas que pulsam e criam nele todos os órgãos perispiríticos que temos no corpo físico, pois o corpo físico é uma imagem desse perispírito, criado por irradiação de energias durante a construção do corpo, que é um processo de reproduções celulares. Espermatozoide, óvulo, ovo zigoto, 2 células, 4, 8, essas multiplicações ocorrem pelo disparar de energia do perispírito, como se fosse a bateria para essas multiplicações celulares e de forma orientada, pois ouvimos o modelo organizador biológico de Hernani Guimarães Andrade, referindo-se ao perispírito. Este modelo que organiza as multiplicações celulares crescem e se multiplicam a imagem do perispírito para ser uma reprodução, um retrato do perispírito que organiza essa matéria. Os órgãos perispiríticos estão a salvo, que deram formação aos órgãos fisiológicos à sua imagem. Quando reencarnamos com doenças kármicas, esses órgãos seriam criados, debilitados, tal qual está no perispírito. Porque na vida pregressa, pelos pensamentos e sentimentos, pelas atitudes ou atos translocados, ferimos ou não a estrutura perispirítica que nos dá a saúde para a construção do corpo futuro. Não estou induzindo, estou interpretando o estudo da doutrina espírita. Este corpo perispirítico, no momento do desencarne, é desenlaçado
o perispírito do corpo físico pela interligação de linhas energéticas que unem o perispírito, através dos seus centros de força, aos plexos nervosos do corpo físico. Desenlaçados, o perispírito pulsa, saindo do corpo físico e sendo levado pelos amigos espirituais à sua vida espiritual. O que é sepultado no jazigo é o corpo físico. Quando é detectado a morte cerebral, esse perispírito já está livre do seu corpo físico, pois tudo que fizermos no corpo físico não afetará a estrutura perispirítica dos órgãos que se manterão intactos. E pasmem, se tomarmos uma atitude por amor, em favor daquele que vai se utilizar de algo que não mais me servirá, desprendido do egoísmo, do medo, da falta do conhecimento, autorizo a doação, esse ato, desde que seja fundamentalmente para doar, para servir, para salvar, cria uma energia tão benéfica no nosso sentimento e no nosso pensamento, que envolve o perispírito como credor dessa atitude de servir ao seu próximo. Doado desta forma, teremos o bônus sem a intenção. Não devemos fazer para ter o bônus. Quando fazemos por amor, quando distinguimos esta força vibracional chamada de amor, nos reveste o ser perispirítico, que levado a outras esferas, passarmos pela erraticidade, enxergarmos o que fizemos de bom e de ruim e nos depurarmos dessas atitudes, teremos nova vida para ocupar com esses bônus. Os órgãos estarão intactos no perispírito para reconstruir o futuro corpo, como nos ensina a evolução em dois mundos. O corpo físico é um retrato do corpo espiritual que retrata em si o corpo mental, que ambos são o perispírito que reveste o espírito para lhe dar expressão na força da vida, na força da construção da nossa evolução. Ninguém vai nos dar um átimo de nada. Não adianta ficar orando aqui pedindo para que Deus lhe dê o emprego, o marido, a esposa, o recurso financeiro. Nada nos é dado senão a força, senão a criatividade, senão a luz, senão as boas companhias dos nossos anjos de guarda, para que nós tomemos a decisão de qual estrada queremos trilhar, se doamos ou não doamos, se estendemos as nossas mãos para socorrer, ou simplesmente, diante do egoísmo, olhamos para o próprio umbigo e seguimos a nossa tarefa. O que somos nós? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Querido amigo, companheiro, nos faz refletir. Que esses momentos aqui nos ajudem, de uma forma ou de outra, a ir buscar na doutrina a fundamentação, o entendimento para a tomada de decisão acertada e que possamos nos responsabilizar por ela, para não nos arrependermos no amanhã. Doe tudo aquilo que estiver no corpo físico e tenha na tua mente e no teu coração a certeza de que está auxiliando hoje e sempre. Um abraço e até a próxima vez.